Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer uma resolução de uma listinha de revisão que eu criei a respeito de sistemas lineares e determinantes. Então a minha dica vai pausando o vídeo logo no começo, olha o exercício, tenta fazer, que eu vou fazendo sempre a correção já aqui nessa videoaula. Exercício 1 fala o seguinte: no cinema de uma cidade haviam dois valores para a entrada, um para homem e outro para mulheres. Então aqui já é importante definir as nossas variáveis. M para o valor pago por homem, por mulher, desculpa, e H o valor pago por homens. Seguindo aí o enunciado, ele fala assim: um grupo de 6 mulheres e um homem pagou R$ 71. Então 6M mais H igual a 71. O outro grupo, com 7 mulheres e 4 homens, pagou 131. Perceba que da leitura já extrai as equações, e aí eu tenho o meu sistema. A técnica para resolver, eu vou tentar usar sempre a substituição, mas aqui no canal tem as outras técnicas, que é a de adição, por exemplo, que é muito usual. Mas eu vou usar aqui a substituição, que consiste em isolar uma variável, isolei o H, e aí eu vou substituir esse H na equação de baixo. Então, olha que tem o H, eu vou colocar 71 menos 6M. Aplico a distributiva, aí, 4 vezes 71, 4 vezes menos 6M. E aí a gente cai numa equaçãozinha, letra de um lado, número do outro. E a gente consegue, então, achar o valor do M aí, que é igual a 4. Estou indo um pouco mais rápido, porque essa videoaula, elas são de correção, e o nosso foco aqui nesses exercícios é entender a montagem do sistema. A resolução é até mais tranquila, porque tem vários outros vídeos sobre isso, então a gente vai um pouco mais rápido. Achei uma variável, eu vou para o H, e o H é só substituir no lugar do M o 9. E aí eu vou obter que o meu H é 17. Logo, então, os valores do homem é R$17 e das mulheres eram R$9. O exercício 2 ele fala o seguinte: em uma horta em formato retangular tem um perímetro de 200 metros. Sabendo que a medida de um de seus lados excede a outra medida em 30 metros, quais serão as novas dimensões da horta se seu proprietário desejar ampliar 20%? Quais serão as novas dimensões? Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter que achar as dimensões antigas para depois acrescentar 20%. Então, vamos fazer a leitura. Montei um suposto projeto da horta, onde eu coloquei um lado C e um lado eu chamei de L. E aí o perímetro é 200. Ou seja, se eu somar, tenho 2C mais 2L, eu vou ter 200. Lembrando que o perímetro é a medida do contorno da figura. E a gente sabe que um lado excede o outro em 30. Eu vou escolher um lado aleatório, gente. Nesse exercício eu não estou me preocupando se é comprimento ou largura. O meu desenho me deixa levar que o comprimento é maior. Então estou usando o C aí como sendo o lado maior. Então o lado maior é igual ao outro mais 30, porque excede em 30. E aí eu vou resolver. Já está bem na cara uma substituição aí, já dei o valor do C. Então é só substituir o C, onde está o por L mais 30. Então vai ficar dela 2C, fica 2 vezes L mais 30, mais 2L igual a 200. Aplica a distributiva, cai numa equação, letra de um lado, número do outro. Eu vou achar então que o meu L é 35. Então essa é a minha largura inicial, sem aumentar os 20%. Então eu vou agora achar o comprimento inicial também, é mais tranquilo ainda, só substituir o L por 35. Aí agora a gente quer ampliar 20% nas dimensões. Então eu vou fazer L mais 20%. E aí, gente, calcular 20% de 35 tem várias formas. Eu gosto de fazer uma técnica que eu multiplico por 1,2. Por que por 1,2? Porque eu quero a medida original mais 20%. Então é como se fosse 100% mais 20% dá 120%. Tirando o decimal e tirando a porcentagem e jogando em decimal dá 1,2. Mas fiquem à vontade para fazer uma regra de 3 aqui tranquila. E aí, seguindo aqui a resolução, eu tenho então 42 metros. No outro, mesmo esquema, vou querer acrescentar 20%,
cheguei a 78 metros. Então, as novas dimensões aí da horta serão 42 e 78 metros. Esse exercício, então, ele tem dois passos a fazer. Primeiro, resolver o sistema, depois acrescentar a porcentagem aí. No exercício 3, ele fala o seguinte: duas salas de aula têm um total de 78 alunos. Se fossem tirados 2 alunos de uma sala e colocado na outra, teriam a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos tem em cada sala? Então, vou definir as variáveis aí, x sala 1, y sala 2. Então, eu sei que o total é 72. E eu sei que se eu tirar de um e colocar na outra, eu vou ter o mesmo tanto. Já matei aí minhas duas fórmulas. Vou isolar uma variável para fazer a substituição e vou substituir na de baixo. Então, onde tem x, eu vou colocar 78 menos y. Então, 78 menos y menos 2, igual a y mais 2, letra de um lado, número do outro. Eu vou obter que o y tem 37. Achei o y, é mais fácil. Achei o y, sabendo 37, o x é bem tranquilo. Porque eu sei que o x é 78 menos y. Ou seja, o x é 41. Pessoal, esses exercícios são muito de analisar. E assim, eu estou usando técnica de sistema linear. Eu sei que alguns de vocês vão resolver usando lógica, não tem problema. Eu estou usando o sistema linear porque é o tópico principal da aula e porque a lógica é uma coisa muito peculiar. Tem gente que tem mais facilidade em fazer usando lógica e tem gente que não. Então, o sistema linear é uma forma mais padronizada que eu estou usando para resolver. Meu exercício 4 aqui da nossa lista de revisão, ele é um exercício mais direto, que eu peço para resolver os sistemas lineares aí, usando o método que eu achar mais conveniente. Eu vou usar o mesmo método para os dois, porque eu percebi que nas aulas que eu tenho feito com os alunos, eles têm gostado mais do método da substituição. Então, eu vou usar mais o método da substituição e não o da adição. Ok? Mas dá para usar qualquer um deles aqui. Então, item A, eu vou isolar já o y para eu poder substituir na de baixo. Então, consiste em isolar uma e substituir na de baixo. Então, era 2x menos 2y, vai ficar 2x menos 2, que multiplica 7 menos 4x. E aí, o restante eu copio igual. Vou aplicar a minha distributiva, lembrando que eu aplico nos dois, tem que fazer jogo de sinal, igual aqui, menos 2 vezes 7 vai dar menos 14, menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8x, igual a 8. E aí, gente, caiu aqui, eu estou numa equação, letra de um lado, número do outro, vou fazendo o meu esqueminha que eu já estou acostumado. Esse exercício, especificamente, ele vai dar um valor de decimal. Um valor que não vai dar um valor exato, ele vai dar uma fração ou um decimal. Eu vou deixar em decimal, então eu deixei como 2,2, para eu substituir e achar o valor do y. E aí, gente, eu pego o y, y é igual a 7 menos 4x, só substituir. Vai dar 7 menos 8,8, que vai dar y igual a menos 1,8. Ou, para quem está seguindo só com fração, essa fração vai dar 9 menos 9/5. É assim, não é sempre que eu trabalho com decimal e fração, mas eu achei legal a gente abordar um pouco desse tipo de exercício. O B, ele tem só uma equação fracionária, que é a minha segunda equação, que a gente vai resolver de uma forma bem simples. Mas primeiro eu vou isolar já na primeiro x. E aí, para eu resolver aquela equação, prestem atenção lá no item B, eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar 4y igual a 6, que multiplica x menos 2. Então, 4y é igual a 6x menos 12. E agora, eu tenho uma equação, eu vou substituir o x. Então, 4y é igual a 6, que multiplica 7 menos y, que era onde estava o x, menos 12. E aí eu aplico a distributiva e dei uma atenção bem especial na distributiva. E aí eu vou cair numa equação, é aquele nosso velho esquema, letra de um lado, número do outro. Resolvendo com calma aí, passo a passo, você vai obter que o y é igual a 30 e o x vai ser... o y é igual a 3, desculpa. E o x é 7 menos y, vai ficar 7 menos 3. Então, a gente resolveu aí.
Lembrando que eu tenho as videoaulas onde eu trabalho os sistemas lineares passo a passo, inclusive a parte da equação. Aqui é uma lista de revisão. Então, a gente está revisando mais as técnicas, a montagem e a interpretação do sistema. Nosso exercício 5, ele fala assim: o tesouro foi escondido em uma das árvores destacadas no mapa. Para Jorge não esquecer onde está o tesouro, ele decidiu guardar as coordenadas por meio de um sistema de equações atrás do mapa. E aí eu coloquei o sistema de equações para vocês. Portanto, o tesouro de Jorge está em qual árvore? Então, a gente tem o sistema. Esse sistema, para fazer por substituição, ele vai dar um pouco de trabalho, porque ele vai ficar com muita fração. Então, o que a gente vai usar a técnica da adição. A técnica da adição consiste em multiplicar uma equação por um número, uma das equações ou as duas por um determinado número, de forma que ao somar as equações eu apague, eu cancele uma das variáveis. Então, um jeito de a gente pensar é o seguinte, tenho 3 no x e tenho 5 no y. Se eu multiplicar por 5 de cima, eu vou ficar com 15x. Então, multipliquei. E agora embaixo, se eu multiplicar por 3, eu chego também no 15x. Só que como eu vou anular elas, eu tenho que multiplicar por menos 3. E aí, percebam que eu multipliquei todos os elementos. Eu multipliquei a equação toda por esse valorzinho que está aí fora. E agora sim eu vou somar essas equações. Quando eu somo, eu consigo anular o x. Vou chegar em 11y igual a 44, y igual a 4. E depois eu substituo para eu achar o meu x. Substituindo aí o meu x, eu vou chegar que o x é igual a menos 2. Ou seja, o tesouro está aí na coordenada 2 e 4, que é x e y, que é a árvore do morcego. Então, dei uma pausa, eu dei um destaque maior à técnica da adição aí, e não as substituições, mas é essa a ideia. Agora, nesses últimos exercícios, o 6 e o 7, a gente vai trabalhar a questão do determinante, que é um tema que a gente vai abranger ainda, vai ter mais videoaulas, vai ter uma outra lista depois que eu vou trabalhar mais determinante, mas a gente vai começar já por aqui. Então, primeiro é para calcular os determinantes das matrizes aí. Primeiro é um determinante de uma 2 por 2, e aí tem uma videoaula específica disso também, a gente vai tocando aí. Então, vou trazer uma seta da esquerda para a direita, e essa seta ela mantém o sinal. Então, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. A outra seta que vem da direita para a esquerda, a gente vai fazer a multiplicação. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Só que eu inverto o sinal, então vai ficar menos 4. Era mais 4, eu inverti o sinal, ficou menos 4. E aí eu vou ter, então, que o determinante é igual a menos 8. Na B, a gente vai usar uma outra técnica, também parecida com essa, que consiste em pegar a matriz, você vai copiar as duas primeiras colunas dela, e vai traçar retas na diagonal, da direita para a esquerda novamente, da esquerda para a direita, e multiplicando, e mantendo o sinal. E depois da esquerda para a direita, multiplicando e invertendo o sinal. O determinante é a junção desses valores aí todos. Então, chegamos no determinante igual a 2. Tem uma videoaula, pessoal, exclusiva que a gente vai trabalhar, que eu expliquei com mais calma o cálculo certinho, fiz mais exemplos. Aqui essa videoaula é a título de correção. Tipo, peguei a listinha, agora estou dando uma olhada, ver se eu acertei. Então dá para pausar e ver aqui os valores que deu em cada diagonal. A C ela é um pouco mais complexa, é um determinante de 2 por 2, só que eu quero que seja 3 por 3, só que eu quero que seja igual a 0. Então eu vou calcular esse determinante, depois eu vou igualar a 0. Mesmo esquema, setas da esquerda para a direita, eu vou fazer e vou mantendo o sinal. Da direita para a esquerda, eu vou fazendo e invertendo o sinal. Então, era mais 3 ficou menos 3x, que era para ser mais 4x ao quadrado, ficou menos 4x ao quadrado, e o zero é indiferente sinal. E aí eu vou ter o meu determinante, então tem que ser igual a 0. Então, todos esses números aí tem que ser igual a 0.
Dá para observar que dá para eu anular esses 2 ao quadrado aqui, ó, porque ó, esses dois valores que estão ao quadrado, porque é menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Vai me sobrar menos 3x mais x ao cubo. Nossa, é uma equação de terceiro grau. Mas ela dá para a gente usar uma técnica de isolar. Então, ó, vamos colocar em evidência aí o x, né? Na verdade, colocar em evidência, vou ficar com x que multiplica menos 3 mais x ao quadrado igual a zero. Daqui eu já tenho que uma raiz é zero. E então a parte de dentro também tem que ser igual a zero. Vou ficar com x igual a mais ou menos raiz de 3. Então as minhas respostas dessa daqui, né, meu conjunto solução dessa, é zero, raiz de 3 e menos raiz de 3. E para finalizar essa listinha de revisão, a gente vai ver o cálculo do cofator, né? Que é um passo aí que a gente tem que saber calcular para trabalhar com o teorema de Laplace, que a gente vai ter depois futuramente, tem outras videoaulas de teorema de Laplace que usa a cofatora. Inclusive na videoaula de teorema de Laplace eu falo da cofatora com mais calma, explico a técnica, mas eu vou explicar aqui. Bom, a cofatora ela tem uma fórmula que eu não coloquei aqui, mas ela é C e J, só que agora no lugar do I do J eu já estou colocando os números 3 e 2. Então, que é igual a menos 1 elevado a I mais J, que vai ficar 3 mais 2, vezes determinante J, que é o determinante, no caso aí, 3, 2. Só substituir os I e o J aí pelas letras. Então, o que consiste aqui? Eu vou ter que calcular esse D, 3, 2. O que é esse D, 3, 2? Eu vou pegar a minha matriz 4x4. Eu vou encontrar o elemento 3, 2, que é linha 3, coluna 2, que no caso é esse menos 3 que eu circulei. Eu vou anular a linha e a coluna dele. Observem que me restou uma matriz menor, uma 3x3 nesse caso. Sempre reduzo uma na matriz. Então era uma 4x4, foi para uma 3x3. E eu vou montar essa matriz com o que sobrou. E vou calcular o determinante dela. Determinante de 3x3 normal. Da esquerda para a direita mantém o sinal. Da direita para a esquerda inverte o sinal. E aí eu vou ter o meu D, 3, 2. No meu caso deu menos 3. Aí eu vou voltar e vou substituir na fórmula. Então o meu C, 3, 2 é menos 1, 3 mais 2, 5, vezes o meu D, 3, 2, que é menos 3. Menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Lembra, todo número negativo elevado a expoente ímpar permanece negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, é 1. Então vai ficar menos 1 vezes menos 3, que vai dar mais 3. Então a cofatora é dessa forma que a gente calcula. O segredo está em você encontrar o elemento, anular linha e coluna, e o determinante é o que a gente já está acostumado a fazer. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.